Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um congresso online da BENS. Eu sou o Dr. Jorge Mendes, eu sou urologista, faço parte do comitê científico da BENS. E hoje teremos uma aula magnífica quem vai apresentar para a gente é a Michele Sampaio. Ela que é psicóloga, especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Departamento de Parafilias da BENS, colaboradora do PROSEX, do IPQ, HCFM USP, membro do ISSM e da Islam. Seja bem-vinda, Michele. Faça Obrigada pela sua excelente apresentação, apresentação. Jorge. Obrigada. Tudo bom? Boa noite para todo mundo. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês aqui a aula e depois a gente vai poder debater sobre ela, tá bem? Então, o tema hoje é a gente falar um pouquinho do espectro atual dos relacionamentos. Então, deixa eu começar meu compartilhamento com vocês. Perfeito. Então, quando a gente vai falar Ok. sobre relacionamento amoroso, o que a gente mais vê na nossa sociedade, né, enfim, aqui no Brasil, dentro da nossa cultura, são os relacionamentos monogâmicos. Então, o que que a gente vai falar sobre a monogamia, né? A monogamia é uma forma de relacionamento em que um indivíduo tem apenas uma parceria, seja essa parceria sexual ou essa parceria romântica, ou ambas as coisas. A gente não sabe exatamente em que momento a monogamia surgiu enquanto uma instituição cultural e, posteriormente, uma instituição legal. Mas a gente sabe que ela está diretamente ligada à história do cristianismo e também da propriedade privada. Então, se a gente vai olhar na história, no passado, a gente conseguia, às vezes, enxergar relações não monogâmicas. Mas depois de um tempo, para proteger bens familiares, bem da família, muito advindo da igreja, criou-se, instituiu-se aí a monogamia. E quando a gente vai pensar na nossa história, isso estava totalmente relacionado ao quê? Ao romantismo, né? A gente ouviu ao longo da nossa vida, eu acho que em especial mulheres, né, da minha geração de mais de 40 anos, que você ia encontrar uma parceria, e na época ainda, né, era mais forte a ideia da heteronormatividade, então você ia encontrar um príncipe encantado, ia viver felizes para sempre. Ou seja, a monogamia ela vinha muito atrelada ao amor romântico. Quem parece que não queria ter uma única parceria era porque certamente não amava aquela pessoa, né? Recentemente eu fiz uma pesquisa e surgiu essa matéria onde eles fizeram uma pergunta para a inteligência artificial, pedindo para que a inteligência artificial criasse uma imagem sobre o amor. E a imagem criada pela própria inteligência artificial foi essa. Ou seja, um casal hétero, romântico e aparentemente monogâmico. Então, até os algoritmos, de certa forma, ainda estão condicionados ou estão se condicionando ainda a nos dirigir para esse caminho. Então, a ideia de que a gente iria encontrar uma única pessoa que iria nos suprir completamente, né? Então, o nosso parceiro, a nossa parceria tem que ser aquela pessoa que é companheira, com quem a gente se diverte, com quem a gente ri, por quem a gente se sente atraído, com quem a gente transa, né? Então, é aquela pessoa que, no que momento que você encontra, é lógico que é a história de filme, né? Que a gente aprendeu a ver também com a Disney, e ali viveram felizes para sempre. Mas cada vez mais a cultura vem mudando, né? Os movimentos de internet, os grupos de interesse vêm mostrando para a gente que talvez esse viveram felizes para sempre já não está mais fazendo muito sentido, né? Então, segundo alguns estudos, um sexólogo espanhol, que é o Mateu, ele tem algumas pesquisas falando, porque ele sempre se interessou pelo tema da monogamia. E ele traz a ideia que a monogamia não é algo intrínseco, tá? Então, ela não é uma característica do ser humano. Entre mamíferos, a monogamia é relativamente rara. Das cerca de 4.000 espécies de mamíferos, apenas de 3 a 5% exibem o comportamento monogâmico. Dados do Atlas Etnográfico Murdoch analisou mais de 800 sociedades e mostrou que 80% delas não eram monogâmicas. Elas são poligínicas, ou seja, o homem com várias parceiras, ou até poliândricas, a mulher com vários parceiros. Um estudo, gente, que foi realizado pelo Ashley Madison, que é o principal site de relacionamentos para pessoas casadas no mundo, concluiu que pessoas felizes em seus relacionamentos também traem.
que eu acho que é aí também que a gente começa a quebrar um pouquinho alguns conceitos, né? Porque a gente tem muita ideia, então, da monogamia, eu tenho uma única parceria, e que pelo fato de eu não estar feliz com essa parceria, eu não estar feliz no meu relacionamento, é o que me leva a trair. E essa pesquisa feita mostra o contrário, né? Que às vezes casais que vivem uma relação monogâmica, talvez por não terem coragem, interesse ou acordo, enfim, para abrir essa relação, mesmo traindo, ou seja, vamos entender aqui como traição uma quebra do contrato estabelecido dentro dessa monogamia, então eu tive uma relação fora que não cabia no meu contrato, faz isso, mas sem estar infeliz, ela está feliz da própria relação, né? Então, aqui já fica aí a deixa que a gente vai discutir no final. Então, por que será que isso acontece, né? O levantamento ele ouviu mais de 2 mil membros da plataforma, e desse total, 39% deles assumem estar bem em seus casamentos, mas ainda assim ter ou ter tido um amante, uma amante. Mais estudos que a gente tem. Um estudo realizado pelo Instituto Kinsey em 2020, que ouviu mais de 800 pessoas, 822 pessoas, atualmente monogâmicas. E dessas pessoas, quase um terço afirmou que ter um relacionamento aberto fazia parte de uma fantasia sexual favorita. 80% dessas pessoas diz querer agir de acordo com esse desejo, ou seja, em algum momento poder viver uma relação não monogâmica. Se a gente for olhar na nossa história, né, e aí tá, quando a gente olha em templos antigos, já tinha uma representação de uma não monogamia, né? Seja o que chamavam de orgia, ou se a gente for olhar lá, tipo, festas de Baco e etc, né? As pessoas já tinham a ideia de que eles poderiam, talvez, ter desejo, atração, até se relacionar e se excitar com pessoas diversas. Então, isso já existiu no passado, né? A gente veio culturalmente, talvez, com uma imposição da monogamia, e hoje mais pessoas estão questionando se existem outras formas possíveis de relacionamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre relações não monogâmicas, tá? Então, o termo que a gente usa é relação não monogâmica porque ela abre uma série de possibilidades de relacionamento diferentes da monogamia. Então, esse seria um termo guarda-chuva, que descreve qualquer relacionamento, tá? Em que todos os indivíduos ou participantes concordam explicitamente em ter relacionamentos sexuais e ou românticos simultâneos. A gente vai ter termos como amor livre, poliamor, poligamia, swing, relacionamento aberto. É claro, gente, que se a gente vai olhar, existe uma definição específica para cada tipo deste relacionamento. Mas o que eu sempre gosto também de trazer para os meus pacientes em consultório, quando a gente pensa isso, é qual é o seu contrato, né? Então, você tem um amor livre. E como isso é definido entre o casal, né? Ou é um relacionamento aberto? Como isso é definido entre o casal? Mas socialmente a gente vê grupos de interesse que dão preferências por usar um termo ou outro para dizer que é uma relação não monogâmica só sexual, ou é uma relação não monogâmica afetiva, né? Ou existem relações afetivas constantes em paralelo. Então, as terminologias são diversas, mas a base aqui para vocês entenderem é que elas descrevem essa não monogamia consensual, ou seja, duas pessoas que entendem e acordam que não vão se relacionar exclusivamente entre si. Então, a não monogamia consensual, ela também é conhecida como uma não monogamia ética. O foco principal está no compartilhamento dos pensamentos e dos desejos. As vivências não monogâmicas sexuais e ou afetivas, elas são baseadas no contrato estabelecido por cada casal. E, em geral, os acordos são conversados e reconversados constantemente. Aqui, eu acho que quando a gente vê isso, a gente começa a quebrar um pouco, né, alguns paradigmas, até alguns preconceitos que algumas pessoas têm. Porque é frequente, né, vermos pessoas monogâmicas que às vezes olham para relações não monogâmicas achando que ali é tipo terra de ninguém, todo mundo faz o que quer e etc. E é pelo contrário, né? Estatisticamente, ou quando a gente vai percebendo isso em nossos consultórios, ou até matérias para além de artigos científicos, né? Os casais que decidem abrir uma relação, eles conversam constantemente sobre esse contrato.
né? Então, por isso que eu coloquei, os acordos, eles são conversados e reconversados, né? Então, às vezes, a gente tem um acordo, e aí a gente tem uma vivência, e aí a gente volta para conversar, para entender se está tudo bem, se todas as pessoas estão satisfeitas com aquilo, se gerou algum incômodo ou não, né? Porque vai gerar emoção, às vezes vai gerar ciúmes, mas é muito a ideia de como a gente se comporta, né? De como esse casal decide se comportar com isso. Diferente se a gente for pensar, às vezes, até numa relação monogâmica. Como a gente veio com essa história cultural nossa, né? De, a monogamia é assim que funciona. Então, muitos casais monogâmicos que começam, né? Então, vamos pegar as titulações. Começam a namorar, ou ficam noivos, ou casam. Eles não conversam muito sobre como pode funcionar a relação, né? É um relacionamento fechado. Tá, tudo bem. Então, talvez, a grosso modo, você não pode ficar com outras pessoas, beijar, transar e etc. Mas, e se for um papinho na internet, pode ou não pode? Né? E se for só um flertezinho ali na rua, pode ou não pode? Então, são detalhes que casais monogâmicos às vezes não conversam. Enquanto na não monogamia, talvez pelas várias possibilidades de existência, os casais têm buscado conversar bastante sobre isso, individualmente, ou às vezes até têm buscado a terapia para conseguir construir conversas saudáveis, né? Então, mais alguns dados para a gente. Um levantamento feito pelo Google Trends em 2023 mostrou que nos últimos anos, né, nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, houve um crescimento significativo de busca sobre o termo não monogamia. O Brasil foi o terceiro país que mais fez a busca sobre essa terminologia. No Brasil, para vocês terem noção, houve um aumento de 280% nos últimos 2 anos sobre a busca do assunto não monogamias. Uma pesquisa feita pelo Bumble, que é uma rede, né, um aplicativo de relacionamentos, foi feita uma pesquisa global com 14 mil usuários, isso em 2022, tá? E eles estavam construindo uma tendência de relacionamento para 2023, o que eles chamaram de Ethical Sexploration. Nessa pesquisa desses 14 mil usuários, 42% dos usuários está abordando o assunto sexo, intimidade e namoro de forma mais aberta e exploratória. Em 2022, 1 em cada 8 usuários considerava ter um relacionamento não monogâmico. Então, algumas pessoas falam, mas o que está acontecendo, né? Será que, de novo, é uma novidade que surgiu? Volta a ideia. Na nossa história, a gente já teve relatos de relações não monogâmicas, cercado de muitos anos que a gente vive, né, com essa questão da monogamia, mas, novamente, as pessoas pensando se isso faz sentido ou não e começando a falar sobre isso, né? Então, a gente tem visto uma tendência, um aumento de números significativos, seja pelo interesse do assunto, que é simplesmente buscar o tema, seja às vezes por estarem conversando nas suas relações sobre essas possibilidades. Um outro dado foi um levantamento feito pelo Tinder ano passado, em 2023, que ele chamou de Future of Dating 2023, feito com a geração Z, né? Ou seja, jovens entre 18 e 25 anos. E a ideia era questionar o que eles priorizavam, né, num relacionamento. Então, quais eram as qualidades que eles mais buscavam? 79% desses jovens disseram que era lealdade, 78% respeito, 61% mente aberta, né? Então, se a gente pode ver uma coisa que não apareceu, era exclusividade, né? E até mesmo quando a gente vai ler algumas coisas, né, a gente escuta muito, né, como se fosse o termo lealdade ou fidelidade, como se isso tivesse relacionado à monogamia, à exclusividade. E não é, né? Ser leal é ser leal à pessoa, a um contrato, ao nosso combinado, né? Até mesmo se a gente pensar no termo fidelidade, né? Eu posso ter uma relação não monogâmica e ser fiel, porque eu sou fiel ao sentimento que eu tenho por você, eu sou fiel ao acordo que a gente construiu juntos, né? Então, fidelidade passou a ser usado, talvez erroneamente, como exclusividade sexual. E se a gente for olhar, não é bem por aí que caminha. Mais alguns dados de artigos, gente. Mais de 21% dos solteiros nos Estados Unidos estiveram em um relacionamento sexual não exclusivo em algum momento de suas vidas. Esse é um artigo de 2017, tá?
Existe uma prevalência de poliamor nos Estados Unidos estimada de 0 a 5%, e uma prevalência ao longo da vida de 2 a 23% da população. Pesquisas sugerem que a qualidade do relacionamento é bastante semelhante em relações monogâmicas e relações consensualmente não monogâmicas. Então, não é que a não monogamia é a solução, as pessoas são mais ou menos felizes. Mas o que eu acho que a gente tem que entender é que pessoas que buscam a não monogamia, mais uma vez, volto ao que eu falei, elas não buscam porque elas estão infelizes, elas não buscam porque elas estão tristes ou porque elas estão entediadas. Elas buscam porque elas passaram a entender, isso a gente já sabia por pesquisas científicas, que o desejo humano, o desejo sexual humano, ele não é monogâmico, né? A gente pode sim, então, ter a escolha do comportamento monogâmico, mas a gente vai desejar outras pessoas ao longo da vida, né? E por que que isso acontece? Mas às vezes eu tô bem e o que que atrai? Gente, simplesmente, às vezes, sim, a grama do vizinho parece mais verde, né? Por mais que eu esteja numa relação feliz, o que está ali do lado me soa atrativo, né? E às vezes eu quero dar vazão a esse desejo. E por que não combinar e fazer isso de forma consensual? Então, a não monogamia nos relacionamentos. O que que eu, em especial, vou trazer, né, da minha experiência, porque eu atendo diversos casais no consultório, e depois a gente também vai poder debater sobre isso. Casais, eles têm buscado, sim, a terapia, né, a terapia sexual, a terapia de casal, para transicionar o relacionamento. Então, eu tenho alguns casais no meu consultório que vêm, monogâmicos, não tiveram nenhuma vivência, mas têm essa curiosidade, percebem esse desejo e vamos conversar melhor sobre isso. E às vezes acham que tem algumas dúvidas de como isso pode funcionar. Então, esses casais, eles têm aparecido mais no consultório da psicoterapia, tá? Por quê? Porque acaba sendo um espaço seguro para o compartilhamento de desejos. E aí, nisso, qual que é o papel do terapeuta, né? O papel do terapeuta vai ser de auxiliar na compreensão do desejo pela relação não monogâmica, né? Então, será que são os motivos certos? E aí fica, mas o que é motivo certo, né? Um ponto que eu sempre coloco é, se o relacionamento ele está muito conflituoso, ele está muito problemático, abrir a relação não é a solução, né? Então, porque o que é importante entender é que a gente está bem na nossa relação, que o nosso vínculo está fortalecido, e aí a gente vai conversar sobre as razões, os motivos pelos quais fazem sentido para a gente abrir um relacionamento, né? Ou seja, é necessário discutir a construção de um novo contrato. Vamos pensar que era um casal casado, sei lá, há 10, 12 anos num contrato monogâmico. Então, tá, a gente funcionava desse jeito, e como é que a gente vai funcionar de outra forma? E claro que aqui eu estou trazendo uma perspectiva até do consultório de psicologia, de um processo de psicoterapia, né? Um psicólogo, um psiquiatra, mas eu acho que é interessante pensar para todo mundo, né? E ressalto isso aqui, em especial na ABENS, né? Que é uma associação que preza muito pela multidisciplinaridade, que eu acho que até médicos precisam começar a ficar mais atentos sobre isso, urologistas, ginecologistas, né, quando recebem pacientes, seja para entender como funciona aquela vida sexual, né? Então, você tem mais de uma parceria, você vive uma relação monogâmica ou não, porque às vezes isso é importante para a gente entender a dinâmica, né? Em orientações mais específicas de prevenção, seja contracepção, a ISTs e etc., seja para entender também uma dinâmica comportamental. Então, minha take-home messages aqui sobre o tema, que eu acho que é um tema vasto, é um tema interessante, né, para a gente poder conversar, mas é mais para a gente entender que essa mudança está acontecendo, a gente está vendo acontecer, né, e muitas vezes a gente vê movimentos na internet acontecendo, que vão virando pesquisa, né, mas eu trouxe aqui já alguns dados de levantamentos gerais, mas também de artigos científicos publicados, trazendo que esse é um fenômeno que já vem acontecendo há algum tempo, mas que vem aumentando significativamente nos últimos tempos. Então, assim, há uma tendência na busca por relações não monogâmicas, tá? São relações baseadas na singularidade das vivências, ao invés da exclusividade. Então, a grande questão é um casal conseguir entender que não dá para a gente comparar, né? E nisso eu gosto até da gente pensar a nossa relação com amigos. Eu falo que assim, sei lá, eu tenho 5 grandes amigas, melhores amigas, provavelmente mais que isso, tá? E eu seria incapaz de escolher uma delas, porque cada uma me complementa de um jeito diferente.
né? Ah, essa é aquela mais sensata, essa é para diversão, essa é para quando eu quero falar uma coisa de trabalho, essa é para amiga, né? E aí, às vezes a gente aprendeu que a gente teria que encontrar tudo isso numa pessoa só. E talvez a gente não encontre, né? Então, a vivência não monogâmica, ela não é uma vivência da exclusividade, mas certamente é uma vivência da singularidade. Casais não monogâmicos podem sim sentir-se extremamente felizes e conectados, independente de viverem outras relações. O funcionamento das relações não monogâmicas é mais discutido do que nas relações monogâmicas. E sim, apesar de eu me relacionar com várias pessoas, existe fidelidade na não monogamia. Então era essa a minha temática, gente. Eu vou parar o meu compartilhamento para a gente poder conversar um pouquinho. Michelle, Oi, parabéns pela excelente apresentação. E para a obrigada. gente iniciar um debate, eu gostaria de convidar, né, dois colegas, dois membros aqui da Bens. Primeiro é a Lina Weinberg, que é psicóloga, especialista em terapia de casal e de família, mestre em sexologia, doutora em psicologia, membro da Bens, membro do Conselho Deliberativo da SBRAS, coordenadora da especialização em sexologia clínica do CEF. E em seguida, gostaria de convidar também o Jean, o Jean Spirisi, que é psiquiatra, psicoterapeuta, doutor em Ciências da Saúde pelo Instituto de Psiquiatria do HC FM USP. Sejam bem-vindos para a gente iniciar esse debate. Obrigada, Jorge. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Michele, parabéns pela ótima revisão. Eu acho que é um desafio, né? Primeiro, eu acho bem importante os dados que tu traz, para a gente poder pensar que a não monogamia, ela é algo que não é algo, não é algo, uma novidade, né? A não monogamia, ela, né, sempre existiu na relação dos nossos avós e alguns dos nossos pais, né? O que vem diferindo, que eu acho que é a grande novidade, é o consensual, né? Que é o que vem realmente modificando as relações e tornando as relações, de certa forma, mais honesta, né? Em relação às necessidades, em relação à franqueza, né? O que é uma grande oportunidade, né, para os casais, inclusive, conhecerem um ao outro com maior profundidade, né? Acho que o relacionamento monogâmico, em função dele por conta própria, já vir com uma regra pré-estabelecida, não verbalizada, não discutida, né? Ela também trazia muitos conflitos, né, junto com isso, que Sim. muitas vezes nem permitia, né, uma negociação, né, entre os casais, né? Então, acho que quem lida com os casais não monogâmicos, e acho que, né, que os colegas vão concordar comigo, a gente aprende muito, né, o quanto a gente entende pouco de casamento, né, quando a gente abre, né, a discussão para a possibilidade de um relacionamento não monogâmico. E aí eu vou trazer algumas, né, provocações, algumas questões aqui que eu acho que a gente pode ir juntos e correndo aqui, né, Michele? A primeira é um pouco isso, né? Assim, afinal de contas, será que a gente precisa ser um terapeuta não monogâmico, consensual, para atender casais não monogâmicos? Né? Acho que essa é a primeira provocação, né? A segunda é as implicações dos relacionamentos não monogâmicos em relação a dinheiro, filhos, Natal em família, né? Todas essas particularidades que já entre dois não é fácil, né? Porque cada um Uhum. traz as suas neuroses, então é mais uma neurose que duas, três, né? Neuroses que são incorporadas, então como lidar com isso, né? Uma questão que eu acho bem delicada, né? E gostaria também que tu pudesse nos trazer a tua experiência, é em relação à predominância
da vontade masculina em relação ao relacionamento não monogâmico e o que que a gente tem que ficar atento para o convite para não monogamia não ser uma violência, Uhum. né, emocional, né? Assim, para começar, né, acho que já é bastante Joia. coisa, né? Eu vou trazer esses questionamentos para a gente poder pensar um pouco. Perfeito. Eu acho que quando você fala, né, precisa ser, né, um terapeuta não monogâmico, né, e etc. É claro que não, né? Eu acho que o que a gente tem que ter, atendendo casais não monogâmicos, assim como todos os pacientes que a gente atende, né, e eu falo em especial que eu coordeno um departamento de parafilias, então eu atendo muitos pacientes parafílicos, é a ideia do amoral, né? A gente não ter um julgamento, é a gente estar ali para ter uma compreensão e ajudar a ter um direcionamento. É claro que quando acho que a gente começa a atender muito desses casais, que é o meu caso, é importante também que a gente estude algumas particularidades, porque existem isso, né? Existem particularidades da não monogamia, né? Existem particularidades de vivências, né? Casais não monogâmicos, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eles costumam chamar tipo do mundo colorido, né? Então eles falam que tem o mundo PB e o mundo colorido, né? E às vezes eles fazem essa divisão, porque assim, os meus amigos PB não sabem que a gente tem essa vivência colorida, né? Então eu acho que isso vem se tornando mais difundido, mais falado, com menos preconceito, mas muitos ainda preferem um pouco fazer dessa divisão, né? Então não precisa ser, mas eu acho que é importante a gente conhecer um pouco mais sobre o assunto, né? Entender um pouco mais o que leva a a um desejo da vivência não monogâmica. Porque eu acho que, de maneira mais rasa, as pessoas pensam exclusivamente no sexo. As pessoas estão querendo transar com outras pessoas, né? E sim, tem o desejo sexual, mas eu acho que hoje as pessoas estão olhando um pouco mais sobre essa ideia de será que eu tenho direito sobre inferir, né, sobre querer controlar quem aquele outro gosta ou com quem aquele outro se relaciona, né? E até também o que eu acho que é uma fantasia é que nas relações não monogâmicas o casal, né, uma das partes está o tempo todo saindo com outras pessoas, né? Nossa, então aquele ali deve transar com todo mundo, deve fazer com todo mundo e não, né? Não é verdade. Certa vez eu atendi um paciente, ele tinha terminado um relacionamento de 5 anos não monogâmico e estava começando a se interessar por uma pessoa que queria uma relação monogâmica. E ele estava, não, para mim tem que ser não monogâmico, nananana, e ele trouxe isso para terapia. Eu fui, tipo, tentar entender, né, qual que era a vivência dele. Perguntei como foi sua vivência ao longo desses 5 anos, né? E ele falou assim: eu saí com uma pessoa, fora minha namorada, em 5 anos. E aí, por um lado, se a gente fosse pensar só, não sei se você fala, mas por que que ele tá brigando tanto? Se em 5 anos ele saiu com uma pessoa, sabe assim, tipo. E eu falei assim, e qual que é a sua motivação? E ele falou assim, eu quero entender que quando eu quiser ou eu me interessar por alguém, eu posso. Eu quero a transparência de um flerte. Eu quero uma transparência de entender o desejo do outro. Ele falou, eu quero isso, eu não quero ter que negar que em algum momento eu me interessei por alguém. Então, né, vai no oposto da gente achar que a pessoa está saindo com um monte de gente. Eu falo que é mais uma filosofia de vida, né? Uma forma de ver a vida. E o que eu vejo hoje no consultório, Lina, eu não, ao menos na minha experiência, tá? Eu não vejo que isso tem partido exclusivamente só dos homens. Tá? Eu acho que a não monogamia consensual, né, que seria aquela coisa do, sei lá, vamos na casa de swing, pode, eu acho que tá mais nesse campo até dos fetiches e ser um movimento mais masculino. Mas eu percebo muitas mulheres com curiosidade também, né? Então a ideia é, a sua parceria te trouxe sobre isso, é pensar, né, e discutir isso, né, seja entre o casal, seja numa terapia, qual que é a minha vontade nessa história, né? E como eu me sinto à vontade nessa história. Normalmente, com os casais que estão transitando, eu falo para eles que é um passo a passo, né? Então, tem casais que ficam por anos se entendendo como não monogâmicos. Então a gente pode dar um flertinho, mas a gente não faz nada, né? Até de repente, não, vamos para algum lugar e de repente podemos beijar outra pessoa. Vamos entender. Então, sabe, muito ir experimentando cada passo, né? E eu sempre falo para eles, confia no vínculo. Vai, vivenciou, volta e conversa, né?
E sim, e aí a gente vai criando essas configurações, muito mais, eu acho que no poliamor, quando as pessoas têm um outro relacionamento fixo, como fazer esse equilíbrio. Mas a gente pensar, né, se é o poliamor, se tem uma aceitação, existem sim pessoas que trazem, né, o outro elemento para dentro da relação, né? Então, seja para um jantar todo mundo junto, né? Seja para de vez em quando vamos sair ou vamos viajar e tá tudo bem, né? Seja porque uma das partes tem um outro, né, uma outra parceria ou ambas as partes têm outras parcerias. Então, aos poucos isso vai sendo trazido. Já no contexto filhos, ao menos dentro da minha experiência, eu percebo que os casais que eu atendo têm filhos no máximo adolescentes, né? Assim, acaba sendo minha faixa etária. E eles falam que no momento eles ainda não contaram para os filhos. Mas eles já têm um discurso com os filhos que do tipo, eu acho que você tem que ser transparente com quem você está querendo namorar, mas, né, se tiver desejo por outra pessoa, conversa. Então, eles têm um discurso um pouco mais já aberto no modelo de educação, apesar de ainda não contarem que tem essa vivência. Ótimo. Jean, quer fazer alguma consideração? Vamos lá, antes de tudo, parabéns, professora Michele, pela bela aula. Você passou por todas as possibilidades, assim, de uma maneira cultural, né, a qual a gente está inserindo, né, do que a gente entende hoje em dia, né, por monogamia, né, só vou trazer alguns elementos para a gente pensar junto, que acho que eles são importantes e também para a gente considerar. Né, você tocou, né, na questão religiosa, associada também com a questão da propriedade privada, né, como sendo um dos fatores aí associados, né, a essa escolha, né, da monogamia, até por uma questão até muitas vezes a gente pode associar um pouco a preservação da própria espécie, né? Então, acho que é uma questão interessante para a gente considerar também dentro desse aspecto, mas uma que não me foge aqui da cabeça, né, é a questão do poder e da cultura falocêntrica, né, em cima também da monogamia, né, no sentido, né, de que, até da maneira, né, como a gente vai falando, né, o poder fica centrado em cima, né, da figura, entre aspas, né, do homem, né, e como que ele acaba conduzindo isso um pouco ao longo da história, né, subjugando muitas vezes a questão, né, da parceria, e ele sim sendo aquele que pode ser o que tem várias relações, e no caso, né, as mulheres não, e como que isso vai se desenrolando, né, ao longo do tempo. E aí tem uma contribuição, eu acho bastante importante, né, no que se refere a esse tema, no que diz respeito às pessoas que vivenciam emocionalmente, afetivamente e sexualmente atração erótica, afetiva, né, que não estão contempladas pelo que a gente chama de heteronormatividade. As pessoas gays, lésbicas, as pessoas trans, as pessoas assexuais e as pessoas que até, acho que impressa um pouco esse nome, poliamor, aquelas pessoas que não têm uma questão direcionada para um determinado gênero ou sexo, né? Acho que esse grupo de indivíduos, né, trouxe, né, um maior questionamento também, né, para a sociedade no que se refere, né, à monogamia, né, porque até um tempo atrás, né, aquelas pessoas, né, que eram tidas como promíscuas faziam parte desse grupo. Exatamente. Um pouco por aí. Né? Mas eram negativamente rotuladas. Né? Parece que agora mudou. Então, todo mundo pode, né? E, assim, o que é promiscuidade, a gente para e fica pensando um tempão, né, em cima desse termo, não consegue encontrar um fio condutor, né, ao que é esse termo, né, ele significa, né? Acho que como que as pessoas se erotizam, como que elas vão vivenciar isso, seja com uma, seja com duas, seja com três pessoas, desde que tenha esse termo que você bem falou, né, consensual, né? Isso é importantíssimo, né? Parece que é um lugar meio comum, né? Então, a gente estamos aqui consensualmente, então, beleza. Né, mas gostaria de ouvir um pouco dessa questão do que você pensa, né, das relações, né, que acho que foi um pouco emprestado, um pouco também adquirido,
né, junto com a cultura LGBTQIA+, né, com todas as letrinhas aí, né, e o quanto que a gente não acaba reproduzindo também no próprio discurso, né, um pouco dessa heteronormatividade dentro da própria não monogamia consensual. Acho que é uma questão aí para a gente pensar também. Eu acho que você marcou uma coisa muito importante, né, Jean, que era um movimento que a gente já via, né, no público LGBT, que ia mais, mas que era tratado de maneira muito negativa, que era isso, era a promiscuidade, né, então, esse grupo é assim, né, e tipo, não, né, eles só estão exercendo, ou tendo liberdade ou coragem de exercer o desejo e o interesse e os afetos não monogâmicos. E o quanto que também este grupo, essas pessoas, elas também são influenciadas, assim como nós, porque estamos nessa cultura, né, por esta questão associada desse amor romântico, idealizado, Disney, Hollywood, que é reproduzido. Né? Só que a gente que é terapeuta, a gente sabe, né, que existe um pedacinho da gente, todo mundo tem, né, de encontrar, né, aquela pessoa que vai se acoplar, né, perfeitamente. Que é a metade da laranja. Que é a metade da laranja. Quem não tem isso daqui é cultura, isso daqui... Não, sei lá, não importa se é cultura, aliás, essa coisa que é cultura, que é natureza, né, é um pouco da gente, né, da nossa possibilidade de estar no mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, só o fato da gente pensar sobre... Isso traz elementos muito ricos, seja para qual relação, seja para qual for, né, se as pessoas estiverem abertas e disponíveis para terem conversas profundas, né, sobre esse tema. Então, aí contribuindo um pouco, mas também querendo te ouvir, né, um pouco dessa cultura falocêntrica, né, que acho que acaba permeando um pouco todo esse discurso, e também fazer um paralelo, né, de outras culturas, por exemplo, os esquimós. Né? Os esquimós, existem determinadas tribos, né, que, até um tempo atrás, o compartilhamento entre casais fazia parte da cultura. Né? Isso não era visto como uma questão nem de monogamia, nem de poligamia. Nem tinha título, né? Fazia parte deles e acabou. Assim como também, ainda hoje, né, quando tem uma visita, quando um casal esquimó recebe um visitante, é comum né, que se ofereça, entre aspas, tá, a esposa para dormir com esse visitante, para aquecer, né, e sem qualquer conotação também da qual a gente está falando. Então, tudo depende também, né, do contexto cultural ao qual a gente está inserido, né? E exatamente. Um pouco disso, depois continuo mais. Não, mas é isso, né? E eu acho que o que você trouxe é super importante, né? A gente ainda tem, né, essa cultura falocentrada, né? Então era como se todo o movimento ele girasse a partir de um desejo do masculino, né? Então esse masculino fosse o central que conduzisse todos os movimentos do casal, né? Até isso, qualquer coisa diferente sexual que fosse proposta num casal partia do homem, né? Porque é como se a mulher ela não fosse muito autorizada, né, a ter desejos ou fantasias eróticas que fosse ali, dentro do próprio casal já não era aceitável, né, então muito o movimento do homem. E eu acho que a gente já ouviu diversas vezes, né, assim, tipo, quando você escuta um homem, o mesmo paciente, porque eu pergunto, né, assim, tá, tem relacionamento, você se relaciona, né, só com a sua esposa, né, quando vem assim com a esposa, você se relaciona só com a sua esposa? Não, eu também me relaciono com outras pessoas. Deu, tá, isso é consensual entre a sua esposa? Não, só eu, né? Então ainda também tem um pouco desse lado, né? Mas aí eu sempre gosto, eu vou muito delicadamente só pensar, mas é consensual? Não, é só eu. Né? Então ainda tem os homens que eles acreditam que esse movimento é só dele. Mas eu acho que isso vem diminuindo, vem pelo menos como você falou, Jean, eu acho que abrindo a possibilidade. Né? Então, de novo, a não monogamia, ela não é a resposta da felicidade. Aí podem ter casais que até falam assim, a gente sente esses desejos, a gente aprendeu que a gente pode falar sobre eles, mas a gente não quer praticá-los. Então tá tudo bem, né? Então a ideia de, eu acho que os casais saberem, né? Eu acho que saberem, entenderem como funcionam outras possibilidades, traz conversa para dentro do relacionamento.
né? Então a gente conversa, a gente fala mais abertamente, e falar sobre não significa que eu estou firmando um contrato que a gente vai praticar amanhã, né? Mas só que simplesmente está trazendo um pouco mais dessa transparência, né, para dentro do relacionamento. Interessante também, né, Michele, quando a gente vê, né, os casais que têm filhos, né, principalmente da juventude, uma juventude que está com uma cabeça um pouco mais aberta, né, eles Sim. ficam aterrorizados, né, com aquilo que eles têm vontade e acabam não conseguindo, né, realizar. Né? Existe uma moçada, né, muito aberta e muito interessante, né, a gente conversar com elas, né, em termos, né, até a questão de lealdade, como você falou, bem de fidelidade, passa por outras instâncias, a qual nós, talvez, eu pelo menos, não tive acesso, né, durante um período que teria sido muito interessante ter. Então, parece que isso a gente está conseguindo aí dar um salto, né? Parece. Com certeza. Parece. Mas eu acho que é isso. Eu acho que vem uma geração mais, vou colocar assim, sem rótulos, né? A gente sabe que a ideia do rótulo às vezes traz um pertencimento e etc. Mas eu acho que vem uma molecada tipo, eu gosto de pessoas, eu vejo pessoas, eu conto pra ela que eu tô com outro e tá tudo bem, né? Mas muito mais pautado realmente nessa lealdade, que eu acho que é isso. Erroneamente a gente aprendeu, né, que para a gente ter a nossa metade da laranja, né, então eu vou encontrar essa pessoa que me completa, né, e aí a gente vai ser exclusivo, né, então eu gosto sempre de falar, não, gente, vamos ser laranjinhas completas que só dividem o mesmo cestinho, né, eu não preciso de ninguém para, né, ser feliz para sempre, né. E ainda pegando no Feliz para Sempre, eu acho que tem uma honestidade no quanto a gente vai mudando durante a vida, né? Às vezes um parceiro, ele é extremamente, tem uma utilidade, ou a gente tem um vínculo, uma identidade, né, num período da vida, e que eventualmente com o passar dos anos a gente não tem que se agarrar ou seremos felizes, né? Como é que é a frase, Michelle? Me ajudei. Seremos felizes para sempre. Seremos felizes para sempre, né? Mas de poder ter essa, né, honestidade, de poder, como é que tu tá? Como é que eu tô, né? Será que Isso. né, eu ainda eu não sou mais a mesma pessoa, tu também não é, né? De poder se olhar de novo e poder ter a possibilidade, o que tem o lado bom e o lado ruim, né? Vamos falar aqui, né, honestamente, né, Claro. de poder renegociar e poder eventualmente não ser para sempre, né? Como Exato, uma né, e do tipo, possibilidade. e porque sempre tem aquela ideia, né? Eu acho que às vezes é assim, o relacionamento que não deu certo. Não, ele deu certo por anos, mas às vezes a gente se modificou, né? E mais uma vez eu ressalto, assim, a não monogamia, ela pode ser muito boa por essa liberdade do entendimento, mas às vezes ela não é solução, né? Um paciente meu, uma vez estava vivendo uma relação trisal. Na verdade, a esposa se interessou por uma outra mulher, conversou sobre, começou a namorar com essa mulher e trouxe essa mulher para o relacionamento. Mas os três, né, porque existem os vários formatos de trisal, os três se relacionavam entre si, né? E aí depois eu falava, e aí, como que é? Ele falou, inferno. Ele falou, inferno. Porque eu brigo com uma, eu brigo com outra, elas brigam entre elas, e a gente briga os três, então, assim, sabe? Dá Tipo, trabalho, dá mais trabalho. dá trabalho, né? E isso é uma questão, tá? E aí, falando um pouquinho em termos de teoria de psicologia, que eu acho que é uma coisa importante, né? Eu não acho que os relacionamentos não monogâmicos consensuais sejam para todo mundo também, né? Eu acho que requer um grau de apego seguro, né? Falando em termos de teorias do apego, Isso, sim. né? Que é fundamental para te poder te expor, porque senão realmente gera ciúmes, gera insegurança, o tempo todo Isso. tu vai estar te sentindo na berlinda, né? Requer Real. um grau, eu realmente acho que relacionamento não monogâmico consensual é para pessoas saudáveis, né? Sim, sim, Emocionalmente, sim. né? É assim, não, pessoas que são mais inseguras, que não toleram, tá tudo bem ser monogâmico também, né? Eu Tá acho que é tudo uma coisa bem. importante da gente trazer é que a gente não tem que levantar a bandeira do relacionamento não monogâmico consensual Uhum. como um prognóstico de todas as relações. Não, os monogâmicos vão continuar existindo e tá tudo bem, Sim, né? eu achei Essa que foi é uma interessante que
que você trouxe, né, a questão do apego seguro, né, e que por diversas vezes eu usei, mas aqui falando, tipo, do vínculo, né, confia no vínculo, volta para o vínculo, conversa, porque não significa que a gente não vá ter sentimentos, até mesmo de ciúmes, de insegurança, mas eu volto para o vínculo e eu entendo como aquilo funciona para mim. E Agora eu tenho quando visto. a gente... Perdão, pode ir, fica à Não, vontade. só trazer uma questão depois rapidinho, assim, que é o contraponto também, que eu acho que é sempre importante. Eu sempre gosto de ver o contraponto, né? Como a gente tem visto também pessoas se agarrando à ideia do relacionamento não monogâmico consensual, quase como uma bandeira política, né? E que nem se permitem, como esse paciente que tu trouxe, né, Michele, considerar o relacionamento monogâmico como uma possibilidade, né? E que estão, às vezes, num grupo social ou num meio em que tem esse discurso não monogâmico consensual, e tá tudo bem também, mas de uma forma tão radicalizada que nem se permite pensar, eventualmente, no quanto pode ser feliz, né, num relacionamento monogâmico com alguém que Sim, valha sim, muito a pena, né? Então, o exatamente. contraponto, ele também tem que ser pensado, né, até que ponto esse discurso está sendo salutar, né, para aquele indivíduo, né? Deixa parênteses. Eu acho que só isso também que reforça, né, o que Jean falou, que a gente está falando aqui, eu acho que é muito da transparência do diálogo, né, que pode existir na relação monogâmica, né, mas que historicamente ou em gerações anteriores a gente via que talvez não acontecesse tanto. Que até eu acho que você muito bem pontuou ali, né, assim, ao longo de um relacionamento, a gente tem que revisitar o nosso próprio contrato dentro da monogamia, porque nós, enquanto pessoas, vamos nos transformando, né? E isso eu nem falo como versas para abrir ou não um relacionamento, mas aqui todos nós que trabalhamos com sexualidade, a sexualidade muda, né? Então, às vezes, um casal que tem uma forma de viver o sexo no início do casamento e aí segue aquele script a vida toda e não se questiona se aquele script ainda está funcionando dali 20 anos. Né? Então, só isso é um novo contrato que é necessário, ainda que dentro da Não monogamia, vai né? ser o mesmo script, Não né, vai, Michele? Porque tem não deveria, história, não. tem. Não é que não vai, não deveria ser, Não, mas em Mas, geral é. mas não tem jeito nem físico de ser. Exatamente, Jean. No 40 a gente já tem uma tendinite, tem não sei o que, já dói. Aliás, isso é uma outra, isso é também uma outra questão que vai dentro desse bojo, né? A questão do etarismo que está associado também no que a gente está conversando, né? Mas assim, não dá para a gente também falar disso, né? Sobre, não é nem só estou fazendo, eu vou fazer uma bolha aqui, né? E vai ficar só como uma, né? Assim, a gente está buscando a felicidade, né? De alguma maneira, né? E aí é uma questão bastante complexa que daria horas e horas daqui da gente estar falando, né? E eu só vou resumir, né, uma coisa assim que o próprio Freud disse, mas é bem resumido, né? De erro em erro a gente vai construindo a verdade. Olha então, só. E talvez seja um pouco disso, né? Vamos Estamos aqui chegando. tentando, junto que a gente pode e consegue, né, abrir a cabeça, né, entendendo que as formas de amar ou estar junto, né, elas são muito relevantes para construir, né, o que a gente entende por felicidade, né? Perfeito. Excelente, Jean. Estamos chegando nos minutos finais. Alguma consideração? Acho que não, acho que a consideração principal é que é um assunto muito vasto, né? Seja para nós que trabalhamos com o assunto, Sim. né? Que lidamos com isso, e eu só acho mais do que necessário, como né, eu falei na aula, mas quero só repetir no final, que todos nós, né, enquanto profissionais da saúde, enquanto profissionais que lidam com a sexualidade, estejamos atentos a esses novos formatos, né? Só para a gente também não deixar e não negligenciar isso dentro do nosso consultório, né, das possibilidades de vivências relacionais de hoje. Excelente. Muito obrigado, Michele, pela sua aula, pela Obrigada. apresentação. Agradeço também a Lina, ao Jean Carlos pelo debate. E nos encontramos, então, num próximo evento. Boa noite a todos. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Parabéns, Michele, parabéns, Lina, Jorge. Obrigada. Obrigado por estar aqui com vocês compartilhando hoje à noite. Foi um prazer.
Obrigada, Prazer. gente, foi ótimo. Um beijo, gente. Parabéns, Michele. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.